Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 24 e depois nós vamos lá para o capítulo 6, verso 9. A palavra do Senhor diz assim, os irmãos podem permanecer assentados mesmo. A palavra do Senhor diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e diz alguém, e morreu. E viveu Enos 900 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. E viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. E viveu Maalalel 75 anos e gerou Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos e morreu. E viveu Jered 162 anos e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto para si o Senhor o tomou. Vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículo 9. O texto diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O título da mensagem nesta noite é Aprendendo com a genealogia de Noé. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor me ajude agora na exposição das suas sagradas escrituras. Ó Pai, que eu possa pregar no poder do Senhor. O Senhor falou comigo neste texto ontem. E durante todo o dia hoje eu tenho trabalhado, ó Pai, aquilo que o Senhor falou comigo. E hoje eu vou estar pregando para mim. E tenho certeza que da mesma maneira que eu careço ouvir essas palavras, há irmãos aqui, e irmãos que vão depois assistir essa mensagem, que precisam ouvir. Que o Senhor me ajude. Em nome de Jesus, amém. Bom, essa semana, eu e minha família começamos a ler a Bíblia juntos. Eu já faço isso periodicamente sozinho, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Mas nós desafiamos uns aos outros lá, principalmente a minha esposa, nos desafiou para nós estarmos lendo toda a Bíblia juntos. Há alguns desafios aí pela frente, mas nós vamos tentar dar o nosso melhor para passarmos tempo com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas ontem nós lemos justamente esse texto,
que nós acabamos de ler, que basicamente fala de uma genealogia. Começa com Adão e chega até Noé. E lá no capítulo 6, verso 9, diz: e esta é as gerações ou a genealogia de Noé. Uma das coisas mais chatas na nossa leitura bíblica diária, para quem é acostumado a fazer essa leitura bíblica, sabe que uma das coisas mais chatas é você ler genealogia. Olha, você vai bem, mas quando você chega principalmente em Números e primeiro Crônicas, olha, eu vou falar, o negócio fica terrível de ler. Porque é nome atrás de nome, números atrás de números, e se você não tiver convicção do que você quer, você desiste. Então é chato ler genealogia. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é viva e eficaz, portanto, Deus pode falar conosco por meio das genealogias bíblicas. Amém, irmãos? Deus pode fazer. Deus quer fazer isso. Basta nós estarmos com os nossos corações abertos. E ontem, durante a leitura, Deus pegou o meu coração em algumas verdades aqui neste texto que lemos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Na verdade, quero compartilhar 3 grandes verdades que Deus colocou no meu coração aqui neste texto. Nós vamos estar usando o capítulo 6, versículo 9, como nosso texto base. Vamos ler ele novamente aí. 6:9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Nós vamos pegar esse texto e usando esse texto como base, nós vamos ver essas 3 verdades que Deus colocou em meu coração. A primeira verdade está nas gerações de Noé. A primeira parte do versículo diz: estas são as gerações de Noé, ou a genealogia de Noé. Genealogia é uma lista de ascendentes ou descendentes de alguém. É a história de uma pessoa, de uma família, de uma tribo ou de uma nação. Nós brasileiros não temos o costume de ficar buscando nossas ascendências. Da onde nós viemos, né? Apesar que eu, como historiador, eu gosto de pesquisar, e faz algum tempo que eu descobri que a família Carrijo é de origem espanhola. Né? Nós chegamos aqui no Brasil, se eu não me engano, os Carrijo chegaram no Brasil no século XVIII, século XIX, para trabalhar na zona rural, para trabalhar com gado, café, enfim, né? Então nós temos essa origem, mas nem todos conseguem puxar essa origem, porque foi esparramando e misturando tudo, né? Tem pessoas que quando vai dar nome também, não segue uma linha lógica, né, de raciocínio. É costume, tradicionalmente, você dar o último nome da pessoa, o nome oriundo do pai. Mas recentemente, por causa dessas ideias marxistas, feministas, já não é assim mais. Você pode colocar o nome que você quiser na criança. E isso acaba atrapalhando, isso acaba perdendo a origem. Então não é costume nosso desfazer. Mas quando nós vamos para os judeus, Deus ensinou eles isso. E eles até hoje têm fortemente esta questão de genealogias. Até mesmo eu sigo uma mulher no YouTube, o canal dela chama Israel com Aline, e ela estava falando, porque foi perguntado para ela se hoje conhece todas as tribos, né? Se existe todas as tribos, se sabe quem são, que os judeus, a qual tribo elas pertencem, por causa da diáspora, por causa do exílio dos judeus, que ficaram muito tempo longe da sua pátria, muitos perderam suas raízes. Mas ela disse que há uma campanha muito forte em Israel hoje, aonde o judeu ele faz um exame de sangue, um exame de DNA, e consegue se saber de qual tribo aquela pessoa pertence. Eles estão se reorganizando com relação a isso. E aqui nós podemos ver a genealogia de Noé. Nós podemos ver todos os patriarcas que ascenderam a família de Noé.
E há duas curiosidades que se destacam aqui na genealogia de Noé. A primeira coisa que se destaca é a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio. Você pode ver aí, por exemplo, que Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912, Enos 905, Matusalém, que foi o homem que mais viveu sobre a terra, ele viveu 969 anos. Irmãos, é interessante saber que as pessoas antes do dilúvio viveram aí quase um milênio. Então existe uma história antes do dilúvio. Existem gerações antes do dilúvio que nós sabemos muito pouco, e o que sabemos está contido na página das Sagradas Escrituras. As pessoas só começaram a viver em média 100 anos de idade após o dilúvio. Deus determinou lá no versículo 3 do capítulo 6 o seguinte: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quando ele determina isso, ele vem preparando para trazer juízo sobre a terra, e o juízo é o dilúvio. Após o dilúvio foi uma catástrofe global que mudou o ecossistema do mundo. E isso foi um fator determinante para que a longevidade humana caísse bruscamente. Uma vez um professor, ele fez um gráficozinho, mas não colocou os nomes lá das pessoas antes do dilúvio. Ele não colocou o que era. E ele mostrou para um perito, mostrando esse gráfico, mostrando, olha para você ver, as pessoas viviam tanto tempo, mas depois de um certo tempo elas começaram a viver menos, né? O que poderia ter ocasionado isso? Né? E esses cientistas que ele fez a pesquisa falou, olha, tem que ter acontecido uma catástrofe naquele meio ambiente onde eles viviam, para que a longevidade deles caísse tanto assim. E depois, quando ele revelava que era o dilúvio, né, que era a geração antes do dilúvio, e com o dilúvio caiu a idade, essas pessoas, não, eu não quero entrar nisso, eu não quero, porque é uma questão de fé. Mas, irmãos, o fato é que as pessoas viveram isso, mas depois do dilúvio começaram a viver menos. Como o salmista diz, né? A vida aí é mais ou menos 70 anos, a média de vida, a expectativa de vida. O que passa disso é cansaço e enfado, né? Mas uma outra verdade que podemos ver aqui neste texto é o fato da morte. Você consegue ver aí na genealogia, por exemplo, no versículo 5, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Depois, 912 anos e morreu. Depois, Enos, 905 anos e morreu. Apesar da longevidade das pessoas pré-diluvianas, das pessoas que viveram antes do dilúvio, todas elas morreram. Irmãos, as gerações ou a genealogia nos mostra a realidade do pecado. Essa é a primeira verdade que esse texto nos mostra. A genealogia de Noé nos mostra a realidade do pecado, ou a realidade da morte. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver a eternidade junto com Ele, em um paraíso criado por Deus. Mas, infelizmente, quando Adão pecou, o pecado entrou, Adão perdeu aquilo que Deus havia preparado para eles, por causa do pecado. E uma das consequências do pecado foi a morte. E morte, irmãos, quando nós falamos de morte na Bíblia, há 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Nós temos cemitérios, nós temos velórios, existem funerárias por causa da presença do pecado. Como eu disse, Deus não nos criou para morrer.
Éramos para viver na presença de Deus, mas infelizmente, o ser humano desfruta da consequência do pecado. Então, todas as vezes que você passar ali de frente o cemitério municipal, todas as vezes que você passar de frente o velório, de frente uma funerária, todas as vezes que você ouvir que alguém morreu, lembre-se da realidade do pecado. Muitas pessoas vivem hoje ignorando essa realidade, vivendo seguindo os seus desejos, seus prazeres, achando que está tudo certo com Deus, mas não está. O homem precisa ser salvo dessa condenação. Meus amados irmãos, isso é muito sério. Precisamos ter convicção da realidade do pecado e da realidade da morte. Nós estamos aqui e precisamos pensar, meditar a respeito dessas coisas. Porque, irmãos, o sentido da vida não está em buscar riquezas, o sentido da vida não está em procurar coisas materiais, enriquecimento material, prosperidade. Não é isso. Porque a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, meus amados irmãos, uma verdade que tem que estar fixada em nossos corações é a realidade do pecado. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para morrer na cruz, por causa do pecado. E quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a obra de Cristo na cruz, isso nos faz ter uma percepção de quão terrível é o pecado. Além de morte física, a morte também está no sentido de morte espiritual. O ser humano está longe de Deus. É como se fosse um abismo entre nós e Deus. E o homem, ser humano, precisa ser reconciliado com Deus. E a única maneira do ser humano, do homem, da mulher, ser reconciliado com Deus é através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho que nos reconecta a Deus. Ele é a ponte que nos liga a Deus novamente. Por isso que o homem precisa ser salvo. Irmãos, nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo está salvo. Pelo contrário, todos que vêm ao mundo estão sobre o jugo do pecado. Eles precisam nascer de novo, eles precisam ser salvos. E essa é uma convicção que você precisa ter. A realidade do pecado, a realidade da morte. Talvez você que está me ouvindo não tenha certeza da sua salvação. Ore ao Senhor. Busca ao Senhor. Clame ao Senhor. Para que Ele revele essas verdades no seu coração. E para que Ele salve sua alma. Porque além da morte física, além da morte espiritual, existe a morte eterna. E a morte eterna, ela vai acontecer no dia em que o pecador sem Cristo, o pecador não regenerado, chegar até Deus. E ali então Deus vai abrir o livro da vida. E Ele vai procurar o seu nome. E Ele não vai achar. E então Ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Consequência do pecado. Consequência do pecado é a morte, morte física, morte espiritual e morte eterna. Por isso todos precisam de Jesus. Todos precisam crer em Cristo. Todos precisam receber Jesus como seu Salvador para que possam ser salvos da condenação eterna. Então aqui nas genealogias nós podemos ver, meus irmãos, a realidade do pecado, a realidade da morte. Mas nós podemos ver uma outra realidade, ou melhor, uma necessidade. E na segunda parte do versículo 9, que diz, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Justo e perfeito aqui não significa, eu vou primeiramente falar o que não é. Noé era justo e perfeito não porque ele era bonzinho, não porque ele nasceu de uma virgem, ele era imaculado, santo, não. Não é isso não. Porque se você olhar lá no capítulo 9, versículo 25, você vai ver que Noé morreu também.
Então Noé era tal como as gerações que ele vivia. Estava morto espiritualmente, estava longe de Deus, era perdido, era pecador como qualquer um outro. Mas a diferença é que Noé, ele creu em Jesus. Como assim, pastor? Ele creu em Jesus? Meus amados irmãos, se você olhar em Gênesis capítulo 3, você vai ver que após a queda, Deus deu o evangelho para Adão e Eva. Deus falou de uma semente da mulher que viria para ser ferido pela descendência da serpente. E logo depois, de uma maneira prática, Deus vai lá e faz um sacrifício expiatório para fazer roupas, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Deus estava ali mostrando o evangelho, irmãos. A nudez era um mecanismo que Deus estabeleceu para que Adão e Eva percebessem a realidade do pecado, a realidade da morte. A condição espiritual que eles estavam agora não era a mesma. Eles precisavam de cobertura, eles precisavam de um sacrifício. E Jesus fez esse sacrifício mostrando, olha, um dia, a semente da mulher, que é Jesus, virá para providenciar esta cobertura para vocês. Vocês precisam crer. Caim não fez o sacrifício certo, porque ele não creu. Abel creu. E assim, irmãos, as genealogias passaram de geração em geração a mensagem do Evangelho de Cristo. A semente da mulher que haveria de vir para morrer em nosso favor. E Noé creu. Ele era crente no Senhor, ele creu no Senhor, ele era salvo. A palavra justo aqui está no sinônimo de salvação. Ele era um salvo por Cristo Jesus. A palavra justo é um termo jurídico que significa declarado justo. Espiritualmente falando, o pecador, ele é um criminoso diante de Deus que cometeu um crime. E então Deus, como justo juiz, ele bate o martelo e diz, você é culpado, está condenado. Mas o mesmo juiz, na pessoa do Filho Jesus, é quem desce do trono da graça e vem a este mundo pagar naquela cruz o preço dos meus pecados, da minha condenação. Então Jesus na cruz paga o preço por nós. Mas a salvação, meus amados irmãos, não é automática. Não é porque Jesus Cristo morreu, levou sobre Ele os nossos pecados, levou sobre Ele as nossas enfermidades espirituais, que é o pecado, a condenação, que significa que todo mundo é salvo. Não. Há condições. E qual é a condição para um pecador ser salvo? Arrepender-se dos seus pecados e crer em Jesus e na obra redentora dele na cruz do Calvário. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é a obra que Cristo fez. Por isso, irmãos, precisamos crer no Evangelho. E não somente crer, mas também pregar para que mais pessoas possam crer em Jesus para a salvação. Então, além da realidade do pecado, da realidade da morte, da condição espiritual que o ser humano se encontra, esse texto nos mostra a necessidade de um Salvador ou de salvação. Todos precisam de Jesus. Jesus há 2000 anos atrás não veio fazer turismo. Jesus há 2000 anos atrás, ele veio para ser o nosso Salvador. Por isso precisamos dele. Hoje a pessoa ela não vai para o inferno simplesmente porque é um pecador. Ela vai para o inferno porque rejeita o único que pode salvar, que é Jesus. Por isso precisamos levar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo às pessoas. Precisamos falar de Jesus, porque Jesus é o caminho, não é um dos caminhos, sabe? Ele é o caminho, artigo definido, o único. Só por meio dele nós podemos chegar ao Pai. Então precisamos de Jesus. E louvado seja Deus, que quando eu tinha 9 anos, eu ouvi do Evangelho de Jesus.
e eu fui salvo pela graça do Senhor Jesus. Não mereço, sou miserável pecador, meus amados irmãos, sou miserável pecador, mereço ainda o inferno, mas a graça de Cristo superabundou a minha vida e me deu uma salvação eterna. E é isso que Deus faz. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Não existe pecado que você acha cometido no passado que Deus não é poderoso para perdoar. Pelo contrário, o sangue de Cristo pode perdoar todo e qualquer pecado. Basta você se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Além da realidade do pecado, realidade da morte, da necessidade da salvação, nós vemos uma outra verdade neste texto, que é a segunda parte do versículo, que diz: Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Como eu disse, Noé não era santo, Noé era um pecador, mas um pecador lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E aqui mostra, irmãos, uma realidade nova na vida de Noé. Enquanto pecador perdido, ele estava longe de Deus. Mas agora, como pecador justificado, regenerado pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui um pecador agora, lavado pelo seu sangue, tendo comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Noé desfrutava da comunhão com Deus. Irmãos, Noé era um crente piedoso. Era um crente que desfrutava da comunhão com Deus na sua vida. Porque a Bíblia deixa claro que quando você é salvo, quem vem habitar na vida do salvo? O Espírito Santo. O próprio Deus, na terceira pessoa da Trindade, vem habitar esse corpo miserável. Ele vem habitar a minha vida, para me capacitar, para me crescer, para que eu possa ser um servo nas mãos de Deus. E agora eu tenho comunhão com Deus. Cada crente em Cristo Jesus tem comunhão direta com Deus. E Noé desfrutava desta comunhão pessoal com Deus. Noé, ele era um homem de oração, um homem que estava constantemente conversando com Deus, falando com Deus, ao mesmo tempo que Noé estava com seus ouvidos abertos, sensíveis à voz de Deus, com o seu coração disposto em obedecer ao Senhor que o salvou. Podemos ver, por exemplo, que quando Deus chega para Noé e fala, faz uma arca, nós não vemos alguém questionando Deus, mas Senhor, da onde vai vir a madeira? Ó Senhor, mas como eu vou fazer? Não tenho tecnologia. Ó Senhor, não. Nós temos um homem que vira para Deus e diz, Senhor, vamos lá, vamos fazer isso. Um homem que estava com seu coração voltado para Deus, e não para o mundo, não para as seduções deste mundo, mas para Deus. De forma semelhante, meus amados irmãos, é assim que Deus quer cada salvo em Cristo Jesus. É assim que Deus quer que o crente ande, caminhe neste mundo, andando com Deus. Deus quer que você desfrute da comunhão com Ele, falando com Ele, conversando com Ele, mas também ouvindo a doce voz de Deus falar com você. Irmãos, Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada, e quanto mais da palavra está no seu coração, mais Deus vai falar com você. E para falar com você, você não precisa estar muitas vezes com a Bíblia aberta. Se a palavra de Deus está no seu coração, irmãos, você vai estar caminhando, você vai estar fazendo alguma coisa e de repente Deus vai pegar o seu coração e falar algo especial para você. Isso já aconteceu várias vezes comigo, aonde eu estava lendo a Bíblia, ou estava cantando, ou estava passeando, ou estava trabalhando, Deus pegou o meu coração e ali eu tive um tempo de comunhão com Deus na presença do Senhor. E quando Deus fala conosco, Deus só quer uma atitude da nossa parte, obediência. Ele quer que nós ouvimos Ele, mas Ele quer uma predisposição para obedecê-lo.
Irmãos, quando nós vivemos uma vida de comunhão com Deus, andando com Deus, vivendo uma vida de obediência, nós vamos influenciar as pessoas que estão em nossa volta. Tem crente que é influenciável. Tudo que ele vê, ele quer imitar. Eu já percebi a minha filha caçula. Ela começa a assistir alguns vídeos no YouTube, a hora que você vê, ela está falando igualzinho. Influenciável. Mas nós precisamos ser crentes que influencia o meio aonde nós estamos. Noé era uma pessoa assim, porque ele andava com Deus. Noé vencia a carne, vencia os prazeres, vencia o próprio eu, porque ele andava com Deus. Ele estava constantemente na presença de Deus. E a família de Noé via isso. A família de Noé observava isso. Olha para você ver que Noé não construiu a arca sozinho. Ele teve a ajuda de quem? Da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. E quando o Noé entrou na arca, ele não entrou sozinho. Ele entrou com sua esposa, com seus filhos e com suas noras. Irmãos, quando nós recebemos Cristo como Salvador, quando nós somos salvos, a salvação é pessoal. Eu não posso ser salvo, eu não posso crer pelo meu filho Estevão, pelas minhas filhas ou pela minha esposa. Cada um tem que crer pessoalmente e ser salvo. A salvação é pessoal. Mas com certeza, a esposa, os filhos e as noras de Noé foram salvas por causa do testemunho daquele homem. Eles viam Cristo na vida de Noé. E se nós queremos influenciar a nossa família, queremos influenciar no nosso trabalho, queremos influenciar aonde estivermos, as pessoas precisam ver Jesus em nossas vidas. E elas só vão ver Jesus quando nós andamos com Deus. É aquilo que a minha esposa me cobra todos os dias. Bem, vamos fazer o devocional. Bem, vamos orar. Bem, vamos conversar com as crianças. Bem, vamos fazer isso. Como caminhando com o Senhor, irmãos. Todos os dias. Andando com Deus. Meus amados. Obrigado, filho. Vimos 3 verdades aqui. A realidade do pecado. A realidade da morte. Vimos a realidade, a necessidade da salvação. Todos precisam ser salvos. E vimos a necessidade de andar com Deus. Todo perdido, todo pecador precisa ser salvo. E todo salvo precisa andar com Deus. Eu não sei qual a sua condição hoje. Se você é um salvo em Cristo Jesus de verdade. Só você e Deus pode saber. E através do seu viver, as pessoas, os seus irmãos podem ver se você realmente é salvo ou não. Mas isso leva tempo. Então a salvação é algo entre você e Deus é quem fala com você. Se você não tem certeza da sua salvação, clame a Deus. Entenda a realidade do seu pecado. Ore para o Senhor, chore na presença de Deus, para que Ele convença você da realidade do pecado, da realidade da morte, da condenação, para que você entenda o quão grandioso é o Evangelho de Jesus Cristo, para que você se arrependa e crê em Jesus e confie nele com todo o seu coração. Mas lembre-se, a salvação é eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação não depende de nós, a salvação depende unicamente de Jesus Cristo. Amém, né, irmãos? Ele é o alicerce da nossa salvação. E Ele é poderoso para nos salvar uma vez, para todo sempre. Nos mantendo salvos até o dia que encontrarmos com Ele no céu. Agora, se você já é salvo, temos a necessidade, meus irmãos, de andar com Deus. Nós não podemos, irmãos, entrar no modo automático, nós não podemos viver o cristianismo empurrando com a barriga, vivendo de qualquer jeito. Ou Cristo é tudo para nós, ou Ele não é nada. Precisamos entender que a vida só faz sentido quando nós andamos com o Senhor, quando Ele é a nossa prioridade, quando Ele ao mesmo tempo é a nossa urgência, é o nosso tudo, tudo buscamos nele. Aí as coisas fazem sentido. Então, meus amados irmãos,
precisamos andar com Deus. Gênesis, abra sua Bíblia lá e nós já vamos encerrar com esse versículo. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus não fez um pedido para Abraão. Deus não deu uma sugestão para Abraão. Deus deu uma ordem. Anda na minha presença e ser perfeito. Só existe uma maneira de nós sermos perfeitos, andando na presença de Deus. O que é perfeito, pastor? Perfeito aqui, irmãos, no texto, tanto nesse texto, quanto no texto que nós lemos de Gênesis capítulo 6, 9, perfeito pode significar duas coisas. Perfeito significa completo, plenitude, ou seja, só existe uma maneira de estarmos completos em nossa vida, que é estando em Cristo Jesus. Amém, né, irmãos? As pessoas buscam estar completo com as coisas deste mundo, mas o salvo se torna completo quando ele recebe Cristo como seu Salvador. Cristo é tudo para nós, tudo para nós. Ele completa a nossa vida. Agora, perfeito aqui também é maturidade. Maturidade cristã, maturidade de fé, maturidade espiritual. Nós precisamos, assim como uma criança nasce e ela vai crescendo, vai se desenvolvendo na fé, Deus quer que nós espiritualmente também desenvolvamos, até que sejamos maduros na fé. Isso é uma caminhada, é vencendo pecados, é vencendo tribulações, é vencendo lutas, é ganhando bênçãos, é sendo edificados pela palavra todos os dias, é aprendendo a lidar com o nosso coração pecador, à luz da palavra de Deus todos os dias, nós vamos sendo amadurecidos pelo Senhor. Aprenda a andar com Deus, a ouvir a Deus e a obedecer a Deus, para que você venha desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.